Desculpa o atraso. Olá, boa tarde, meninas. Estamos mais um capítulo em mais um capítulo de Montanha Mágica. Então, estava aqui a falar sobre a abertura deste sétimo capítulo que, que o autor vai nos falar novamente sobre o tempo. Porque ele quase sempre no início dos capítulos fala sobre o tempo, de uma forma ou de outra. E aqui ele fala do tempo, comparando a narrativa, comparando o tempo à narrativa ou à narração. Ou seja, tal como o tempo, a contagem do tempo é bocadinho a bocadinho, não é? Passa-se assim, podemos dividir o tempo em dias, em horas, em minutos, portanto, passamos uma etapa, depois outra. A narrativa também é assim. A narrativa ele conta. Vai contando, portanto, está repartido, não é? Vai contando parte a parte. E, na narrativa, quer no tempo em si, algo acontece no entretanto, não é? Portanto, na narrativa ele conta esse algo que acontece durante aquele período de tempo. E há aqui uma parte que ele diz assim: tal como o tempo é o elemento da vida, é também o elemento da narração. Tal como o tempo está ligado aos corpos no espaço, é também parte indissociável da narração. Ele é, de igual forma, o elemento da música, a música que mede e estrutura o tempo, tornando-o ao mesmo tempo breve e precioso, no que se pode comparar, como já foi referido, à narração, que só sabe apresentar-se como uma sucessão, como um devir, sempre dependente do tempo, mesmo quando tenta ser mero momento presente. É, é interessante nós pensarmos nisto, porque o tempo está passando, não é? Ao mesmo tempo que nós podemos imaginar uma história se desenrolando, vai passando, mas ao mesmo tempo é um momento presente sempre. É como se não passasse, não é? Nós estamos sempre num momento presente. Bom, estas questões do tempo, se a pessoa se demora muito nelas, fica um bocadinho a bater mal, porque faz-nos pensar realmente na, na, na nossa vivência aqui, não é? Na nossa vivência neste mundo. A Rose quer falar? Diz, Rose. Boa tarde a todas, novamente. Eu achei muito interessante essa questão do tempo, né? Porque ele faz uma discussão sobre o tempo e ele fala sobre a relatividade do tempo no momento em que fazia muito pouco tempo que o Einstein tinha feito a teoria da relatividade especial, né? E que o tempo não é mais absoluto, o tempo é um tempo relativo. Então, ele, isso mostra o quanto ele era uma pessoa realmente com formação, com curiosidade, porque essa questão do tempo era uma questão de fronteira na física, né? Então, e ele estava ali em cima da fronteira da física, também discutindo o tempo para dizer assim, ó, eu estou entendendo que existe uma relatividade do tempo, né? Então, eu achei muito interessante, claro, né, no contexto do livro. Mas ele demonstra, assim como ele demonstrou em outros aspectos, né, em outros momentos, que ele era uma pessoa antenada com o seu tempo. Né? Então, eu achei muito legal isso aí. Eu disse, poxa, imagina, no começo do século, né, com aquele fervor todo sobre a relatividade, e aí ele traz essa discussão para o livro, eu achei muito legal. Pois é, trouxeste aqui um elemento importante, sim, que eu nem me tinha lembrado, mas é verdade, sim, porque isto na altura devia ser bastante. Na altura, a não ser por causa do Einstein, não é? Realmente ele estava bem informado, bem informado. Muito interessante. E também na física, quando
Ah, vamos começar a estudar física hoje. Ah, qual que é o assunto? Tempo. É, a Rosa disse, né? Que é isso mesmo. Vai estudar física é tempo. Velocidade é tempo. Se você andou, se você voltou, é tudo tempo. Assim, basicamente ali o início da física é isso. Sabe? E também assim, é como se a ideia que eu fiquei era como se você estivesse olhando, dirigindo e você olhando para o retrovisor. Você está com o seu passado e seu presente ao mesmo tempo. Que por coincidência eu tive um sonho desse quando eu estava lendo essa parte do tempo. Aí eu relacionei essa ideia do tempo também, de você estar no presente, mas só que você está olhando no passado ao mesmo tempo. Como é possível, né? Só pelo um retrovisor mesmo, né? Eu achei legal, bacana isso que a Rose falou. Faz É, sentido. muito interessante. E depois aqui ele diz que a narração, por seu lado, dispõe de dois níveis temporais. Em primeiro lugar, o próprio tempo, o tempo real e musical que condiciona a sua existência e o seu fluxo. Em segundo lugar, o tempo da intriga, inteiramente determinado pelo ponto de vista, o tempo imaginário da narrativa, pode coincidir parcial ou totalmente com o tempo musical, ou, pelo contrário, estar afastado deste anos-luz. A narrativa, pronto, ele aqui, claro, uma coisa é o tempo real que leva a narrar qualquer coisa, a contar. Outra coisa é a história que ele está a contar, não é? A história que ele está a contar tem o seu tempo próprio. Esta questão do tempo na literatura também é uma coisa, é um sinal do modernismo, porque não, portanto, não era normal os romances refletirem sobre isto, sobre a questão do tempo, né? Contava-se a história e pronto, não se estava cá a jogar com estes instrumentos, com estes recursos. E, e aqui ele faz isso, aliás, o próprio livro. Ele tenta, nós já falámos sobre isso em aulas anteriores, mas o autor, tenta, e eu acho que é bem conseguido, fazer com que o leitor sinta parte daquilo que a personagem está a passar. Faz, é quase como se transpusesse para o leitor parte da vivência do personagem. Então, todas aquelas reflexões do Anos em relação ao tempo e aquela monotonia, parece que é um dia que se repete sempre, porque aquilo era tão standardizado, não é? Tão compartimentado e tão sempre igual, que parece que o tempo não passa e outras vezes estende-se, outras vezes comprime-se. Tal, pronto, lá com a questão do Einstein que pode ter influenciado aqui também nesta decisão do escritor fazer isso assim, e passa para nós, leitores, um bocado dessa experiência, porque vocês lembram-se lá no início, nós tivemos aquele capítulo que eram vários, o primeiro dia que eram vários capítulos e eram muitas páginas. E aqui de repente há alturas em que ele diz passa-se meses, passam-se muito meses num pequeno parágrafo. Euridice, só mais uma colocação aqui. Eu estava olhando, né, por curiosidade, eu vi agora a questão do tempo psicológico. Quando é que ela foi colocada teoricamente, né? Aí eu olhei aqui e no final do século XIX. Então, quando filósofos e psicólogos começaram a distinguir o tempo vivido pela consciência do tempo físico medido pelo relógio. Então, quer dizer, também era uma discussão que era muito presente, né? E assim, o marco inicial é com Henry Bergson, em 1889, com a obra Ensaios sobre os Dados Imediatos da Consciência. Então, isso também, essa questão do tempo psicológico também estava presente, né? Lembrando que a, a ciência, né, ela não era tão difundida, né, como é hoje. Então se levava um certo tempo para poder você
de fato, a sociedade discutir essas questões. E ele está falando sobre o tempo psicológico, porque, de certa forma, é isso, né, também, dentro dessa narrativa no início do século XX, junto com. Aí ele coloca, ele falou, como você mencionou aí, ele falou anos-luz, alguma coisa assim. Sim, ele diz o tempo de, portanto, deixa eu ver, o tempo quando o tempo imaginário da narrativa pode coincidir parcial ou totalmente com o tempo musical, ou pelo contrário, estar afastado deste anos-luz. Pode Anos-luz, coincidir? que Sim. anos-luz era também uma grandeza que era discutida no início do século, né? Então, É, ele está acho completamente interessante. por dentro. Depois, aqui, esta parte eu achei extremamente interessante. Depois fala. O tempo, o elemento da narração. É óbvio que o tempo, como elemento da narração, que é, também se pode converter em seu objeto. Ok, então é isto que ele faz aqui com este romance também. É elemento de narração, mas também se pode converter em seu objeto, porque ele trata o tempo como um objeto, quase como até como se um personagem, não é? E se só exagerar que se pode narrar o tempo, não parecerá, contudo, uma perfeita loucura, como se nos afigurava de início, querer narrar acerca do tempo, de modo que o epíteto de romance do tempo, ele próprio aqui diz que é um romance do tempo, Zeit, em alemão é Zeitroman, Zeit é tempo, Zeitroman. Ele é classificado aqui como. Este romance também é classificado como romance do tempo. De modo que o epíteto de romance do tempo se pode revestir de um duplo sentido, singular e mágico. Na realidade, levantámos a questão acerca da narração do tempo com o único propósito de confessar que era isso precisamente que tínhamos em mente com a história que aqui apresentamos. Pronto, ele abre o jogo. Esta história toda é para pôr-nos a refletir sobre o tempo. E outra reflexão também que foi feita nesse período, eu estava lendo aqui agora, é a consciência interna do tempo, que foi ministrada entre 1904 e 1905 e complementada em 1910. Então, ele realmente, por um filósofo chamado Edmund Husserl, né? Então, ele pega provavelmente ele pega elementos dessa análise, né? Ele analisou como a consciência organiza o passado, presente e futuro por meio de estruturas como retenção, impressão, presente e proteção, algo assim. Então, acho que assim, ele tava muito, digamos assim, ele estava entendendo o que estava sendo discutido naquele momento, né? Legal. Nós vimos isso em várias coisas, não é? Mesmo noutros tempos. E depois, Euridice, nesse mesmo capítulo, ele fala sobre aquele veneno, né, que é trabalhado e tal. Aí eu lembrei que ele fala da química e tal. E aí eu lembrei que logo depois, na Segunda Guerra, né, uma das coisas que o Hitler fez, assim, a cúpula do Hitler, né, se envenenou ao final do processo, né? Pelo menos isso é o que, né? Mas essa Então, parte do veneno não me lembro. Não sei talvez, não sei, não me lembro, não sei se tem aqui alguma anotação. Agora, o que eu tinha aqui também notado, que era o que eu estava a dizer dele passar para o leitor, a Lucilei, não sei se caiu. De ele passar para o leitor as sensações do personagem, ele diz assim: não só não ficaríamos indignados, espera, entretanto, falecido. Não só não ficaríamos indignados, como até nos sentiríamos satisfeitos, pela simples razão de ser, como é evidente, do nosso mais profundo interesse, que os leitores comunguem das experiências do nosso herói Hans Castorp, o qual já perdeu toda a segurança e há já bastante tempo sobre o assunto em questão.
Ou seja, ele quer fazer com que o leitor sinta mesmo as experiências do personagem principal. E ele diz isso abertamente. Quando o autor fala com o leitor, chama-se intrusão autoral. É uma intrusão autoral. No cinema, eles chamam de a quebra da quarta parede. Sabem, aquele momento em que na tela, há alguns filmes assim, na tela o personagem olha para a tela e dirige-se ao espectador. Você aí, não sei o quê. É como se deixasse abaixo aquela parede que falta, não é? Há as três paredes que nós estamos vendo e a quarta é a que liga é que se interpõe com o espectador. Isso é a quebra da quarta parede. Na literatura, isto chama-se intrusão autoral. E é precisamente quando o leitor fala com o leitor, não, o autor fala com o leitor, que é este aqui, que ele diz, como é evidente, ficamos satisfeitos pela simples razão evidente do nosso mais profundo interesse que os leitores comunguem da experiência do nosso herói, Hans Castorp. Este é um aspecto que faz parte do seu romance, que é um romance sobre o tempo, independentemente do ponto de vista que adotemos. Pronto, ele aqui abre o jogo todo, diz que é o romance sobre o tempo, que quer que o leitor sinta aquilo que a personagem passa. Isto é um aspecto também muito do modernismo na literatura. E bom, quanto tempo? Interessante aqui. Depois ele diz assim: quanto tempo vivera Joaquim ali, afinal, ali em cima? Já não sabemos. Então ele diz que ele já não sabe, o leitor já não sabe, porque entretanto já ninguém conta. E realmente é verdade. Eu chego aqui, eu não sei quanto tempo é que passou, há quanto tempo é que Joaquim viveu ali, se já passou muito tempo desde que ele morreu ou não. Então está assim: quanto tempo vivera Joaquim, afinal, ali em cima, na companhia de Hans Castorp, até decidir partir sem autorização prévia? Quanto tempo vivera ele, afinal, ao todo? Quando é que se dera concretamente aquela primeira partida obstinada? Quanto tempo estivera ele ausente? E quando é que havia regressado de novo? Há quanto tempo estava Hans Castor, por sua vez, na montanha, quando o primo voltou para depois partir de vez? Quanto tempo é que a senhora achou chá para mudarmos de personagem? Se ausentara e desde quando? Ou seja, em que data é que ela voltara? Sim, porque ela já voltara. Ou seja, aqui o escritor, o autor, diz-nos que ela já voltara. Põe assim um ponto de interrogação, porque o leitor não sabe, já não sabe se ela. Então, mas o ano estava à espera que ela voltasse, então agora já voltou e ele não contou isto. Isto é para criar mesmo assim um desnorte, não é? Quanto E tempo o, passa? Diz, e o diz. próprio Hans não sabia nem a idade. Quando o Não setembro sabia nem. perguntou na primeira noite, nem ele sabia a idade. Né? Achei interessante essa questão aqui da quantificação do tempo. Ele já Qual, não sabia. é, Diz, diz, eu cara. achei interessante com relação a toda essa questão filosófica do tempo, que ele diz assim, que apesar de não se saber quantificar o tempo lá em cima, e que isso parecesse fantástico, mas não era. Porque poderia acontecer com qualquer um de nós em determinadas condições, porque nós não temos um marcador do tempo dentro de nós. Então, essa quantificação do tempo seria de acordo com as condições externas a nós, né? Aí ele dá aquele exemplo dos mineradores que ficaram presos soterrados, aí quando eles foram soltos, aí perguntaram a ele quantos dias eles ficaram lá. Eles, não, ficamos 3 dias, mas na realidade foram 10. Então, a gente, determinadas condições, a gente não tem como quantificar. É isso que ele está fazendo essa alusão. Não há como a gente quantificar o tempo lá em cima, na montanha. E não é fantástico. Pode acontecer, pode ser real. É verdade, é verdade. É isto que ele diz, Rose.
Inclusive, né, assim, muitos filmes relatam as pessoas que ficam assim enclausuradas em algum lugar, presas, aí elas começam a contar com um palitinho, porque realmente com o tempo você perde a noção completamente. É o que faz aquele livro Robinson Crusoe, que ele fica na ilha. E depois fizeram o filme O Náufrago, não é? Que tem um bocado por base isso. Mas Isso, foi ele do Tom Hanks, né? O Tom Hanks que fez o livro, o ator do Náufrago. é. Ótimo aquele filme, ótimo. É, então ele fica lá na ilha deserta, ele tem de marcar, o Robinson Crusoe, ele tem de marcar todos os dias, porque senão perde a noção, perde. E é engraçado, eu nunca tinha pensado nisto, isto que a Cátia trouxe aqui, lembrou aqui sobre, que diz aqui, nós não temos internamente, não temos em termos biológicos, um órgão para medir o Isso. tempo. Depende das condições externas, né? Ó, É, eu Depende. lembrei até que, por exemplo, numas férias, por exemplo, eu vou à praia, fico na praia no meu período de férias. E chega um momento que eu não sei se é segunda, se é terça, se é quarta, porque exatamente você não está ligado no tempo. Ali está um momento em E o que é família, e tal. interessante Você perde essa, né? é o Thomas, o autor, fazer essa alusão. Ó, não pense que isso é fantástico. Pode até parecer, mas acontece com qualquer um de nós. é verdade, não é Então, por... para a gente Ó, não se hoje, assustar, porque a gente não sabe quanto tempo se passou naquela montanha, né? E realmente a é gente que fica. Eu, pelo menos, estava lendo, eu fico procurando, meu Deus, há quanto tempo que esse povo está lá em cima? Não dá para saber. Acho que nem o próprio Alan sabe. Ninguém sabe. você começa a ficar preso ao tempo quando você tem duas coisas, você está ligado a duas coisas. Ou a um relógio que você coloca no pulso, ali você está preso ao tempo. Então você tem a hora de tomar café, a hora de almoçar, a hora de jantar, você está preso ao tempo. E ali Por, indica o dia e a hora. Ou com o celular, se você tiver ligado exatamente naquela, aí você está mais fora. por isso que eu acho que a principal personagem desse livro aqui é o tempo mesmo. É porque tudo ele abre com o tempo. Tudo ele abre com o tempo. O tempo é que vai direcionar tudo aqui. É, eu também estava a contar no início que vou apanhar conquilhas à praia. Eu, quando estou lá, eu perco mesmo a noção do tempo. Perco a noção, eu estou ali tão entretida e depois eu só vejo a maré que vem subindo ou descendo. Penso assim, isto já, Ah, já deve. Quando eu olho para o relógio, eu fico surpreendida. Como é que já passou tanto? é a mesma coisa, a gente está aqui no livro, né? A gente está aqui fazendo a nossa aula. A gente não sente o tempo passar. Quando termina, meu Deus, já são 7, 7h30, né? A gente não É, percebe. É interessante isso aí. E o mais interessante é que realmente a gente não tem um órgão para o tempo. não, Nós não não temos. temos. Não temos um É o órgão. que Se a gente mede for mesmo jogado numa são ilha deserta, se a gente for jogado numa ilha deserta, a gente está ferrado, porque o que É, só que mede vai ter o mesmo sol e a são lua. só o sol e a lua, isso mas que eu se ia tiver bem. falar, são os fatores externos, né? O Sol e a Lua para podermos medir, mas se estamos Uhum. enclausurados, aí nós perdemos esse referencial. É, É, Se a a gente história da perder um caverna dia, que a Kate se a falou. gente perder um dia a contagem do sol e da lua, já se perde também. é verdade. Não é? Pois é. É. Eu, por acaso, isso do sol, voltando agora à minha experiência lá de estar na praia, apanhar conquilhas, porque é assim, eu estou concentrada naquela atividade, estou ali mesmo completamente absorvida naquilo e esqueço. Mas, como eu tenho ido ao final da tarde, porque a maré tem coincidido a maré vazia tem coincidido com o final da tarde, agora cada vez é mais, a maré vai mudando, não é? Cada vez é mais tarde. E quando é que foi? Foi ontem. Ontem, sim. A maré deu bem tarde e então eu estou muito empenhada porque
aquilo envolve-me de tal forma, porque vejo uma Hum. conquilha e depois deixa lá ver se aparece outra, é assim, e depois outra, e pronto, aquilo envolve de tal forma, porque não é muito, percebes? É uma conquilha aqui, outra ali, espero, elas Con- não são muitas, então eu levo ali muito Conquilha tempo. é concha, Eurice? São, sabes o que é ameijoa? Não, não. Conquilha é concha, mas é concha viva, é o Ah, animalzinho, é o ah, animalzinho, que né? legal. Legal. Eu depois faço uma refeição de conquilhas, Ah, eu legal. como. Mas eu estou ali entretida e como estava e era tarde, eu vejo o sol a descer, não é? Eu sabia mais ou menos a que horas é que o sol se ia pôr. Sabia que era aí por volta das 8h40 da noite e o sol. E então eu acompanho o sol baixando, baixando e ficando cada vez mais, pronto, mais escuro. E penso assim, bom, daqui a pouco tenho que me ir embora porque vai ficar noite, eu não quero ficar noite na praia, tenho medo também, não é? Então as pessoas começam a ir embora e, e então é só essa relação ali com o sol que me dá orientação, essa relação com o sol dá-me orientação. E agora basta a pessoa desligar um bocadinho disso, pronto, já não sabe as horas. É muito, muito interessante. Então, vamos lá avançar, sendo assim. Depois estava aqui a Cátia a dizer, é verdade, depois ele, ah, o antes já não sabe, aqui ele faz uma série de perguntas, quanto tempo passara, se Hans Castorp já não sabia, inclusive ele se esquecera de todo e de vez que idade tinha. Ele já não sabe que idade tem. Ou seja, ele não está a contar os anos. Não sei, se calhar já não deixou de contar os anos que estava ali. Ele esqueceu-se que idade tem. Pois, e depois ela diz assim, exatamente como diz a Cátia. Estas ideias podem soar excêntricas, mas estão muito longe de parecerem inauditas ou inverosímeis. Sob determinadas condições, o mesmo poderia acontecer a qualquer momento, com qualquer um de nós. Nada poderia evitar que, dadas tais circunstâncias, não sucumbíssemos ao mais profundo desconhecimento sobre o curso do tempo e, por conseguinte, sobre a nossa própria idade. O que permite a ocorrência de tal fenómeno é, por um lado, a inexistência de um órgão interior no homem para medir o tempo e, por outro, a sua total incapacidade para determinar por si mesmo e sem referências externas com um rigor ainda que aproximado da progressão do tempo. Lá está, sem as referências externas, estamos fritos. É. Estamos perdidos completamente. Depois tem aquele exemplo dos mineiros. Ok. Isto depois provoca uma certa alienação, claro. Este não saber já quantas anda. Parece que a pessoa está fora do mundo, não é? É por isso que eu acho que este título está muito bem colocado. A palavra mágica é um lugar mágico, é um lugar que está fora do tempo, não é? É um lugar que não faz parte do curso da história. Não faz, está noutro, é como um conto de fadas, não é? Está num lugar que não é afetado pelo tempo. Assim é esta montanha mágica. Está fora, como se fosse uma dimensão. Eu entendo assim que é a montanha mágica, o tempo existe, mas o tempo não se quer quantificar. Pronto. Eu entendo assim, eu só existo, mas não quero me quantificar. Eu não quero ele ser, Mas, né? mas é isso, sim, mas é também aquela dimensão de mesmo do lugar mágico, Mágico. como se E, fosse que não entra no tempo, que não entra, que está sempre, é um lugar dos contos de fadas, não é?
uma realidade paralela. As pessoas que vivem ali, elas não se submetem ao tempo, né? Elas não estão presas ao tempo. As coisas acontecem, mas elas não estão presas ao tempo. Dá essa conotação. Eu lembrei, né, que assim, por exemplo, quando a pessoa está doente, né, e ela precisa, por exemplo, supõe, eu sou uma pessoa muito ativa, tem muita coisa para fazer, tem orientação, tem isso, tem aquilo, tem aula, tem isso, tem aquilo, mas quando você adoece, o tempo para. Não há o que fazer. Ele para, porque você não pode mais fazer as coisas. Então você tem que É cuidar da sua verdade. saúde, porque ela é fundamental. Então, nesse aspecto, né, lá as pessoas estão nesse estado, né, de Suspensão. sobrevivência, de É, suspensão, exatamente. Por quê? Porque você, Suspensão do tempo. suspensão da sua vida, como é que a gente, é, laboral, inclusive, né? Você não pode trabalhar, você não pode, porque tem que cuidar da saúde. Ou você cuida da saúde e você morre. Então você não pode fazer nada, a não ser cuidar da saúde. Então, nesse aí não tem mais prazo. Quando você está doente, não existe mais prazo, não existe mais. Porque, eu tenho uma deadline para depois de amanhã. Não existe. Você vai ficar bom, Urgência, né? Não tem mais urgência. não tem mais urgência. É. Nada mais se importa, né? Porque você tem que se cuidar. Então, eu refleti agora sobre essa questão, porque eu, particularmente, estou vivendo um momento assim, né? Eu vou ter que passar por uma nova cirurgia, e aí tudo para, tudo para. A vida para. Você não está no seu estado de laboral normal. Você tem que parar. Você vai parar o tempo que for. O tempo que for. exato. É o tempo que for. Agora, ali, essa, essa situação excepcional torna-se a regra, não é? Ali é a regra. Porque E nem dentro, todos vão sobreviver, né, Euridice? Nem todos vão nem sobreviver todos vão ali. sobreviver. E dentro daquela regra, eles têm formas também de preencher o tempo. Só o que não, porque têm o concerto lá de domingo, de 15 a 15 dias, os dias estão muito, muito preenchidos pela, os quatro momentos de medição da temperatura, as cinco refeições, os horários de descanso. Está tudo muito compartimentado, mas não há uma evolução, é só cíclico. O tempo é cíclico, não é evolutivo. Não há o prazo, não há urgência, é só E uma cíclico. repetição, né? É, Há uma repetição, né? é muito interessante. Espero que corra tudo bem para a tua cirurgia, Rose. Vai Obrigada. correr, se Deus quiser. Obrigada. E então, depois aqui, ok, eles ponteiros do relógio, isto aqui eles fala sobre várias questões do tempo. Hans Castorp não perdia de vista os ponteiros numa tentativa de atrasar ou de adiantar alguns minutos, de conseguir controlar o tempo. O ponteiro pequenino saltitava pelo caminho, sem se preocupar com os números que alcançava, tocava, ultrapassava, abandonava, deixava muito para trás, para de novo se aproximar e de novo os alcançar. Era insensível a metas, troços, sinais. Se ao menos se detivesse por um instante no 60, indicando de alguma forma que se atingira uma meta. Pois é, o relógio, não é? Ele é indiferente às nossas metas. Eu, não sei vocês, mas eu de manhã gostava que ele se parasse ali um bocadinho de manhã, que passa muito depressa. É quando passa mais depressa, é de manhã.
Mas passa exatamente da mesma forma que nos outros dias, só que Eu é, acho que a manhã passa mais rápido, a tarde passa mais lenta. amanhã passa mais rápido, amanhã passa mais rápido, Tive essa impressão, e a tarde passa, e a noite passa rápido, ultra rápido. ultra rápido. Agora, nós olhando para o relógio, ele aqui descreve tão bem o ponteiro pequenino, assim, aos saltinhos, mas, e não se detém, vai sempre passando, sem se preocupar com as nossas metas. Eu estava ouvindo você ler esse trecho aí e pensando na grandeza desse escritor, a beleza como ele descreveu uma coisa tão simples que é um ponteiro do relógio passando, né? Então, assim, você consegue verificar a grandeza dele nos detalhes assim mínimos e que para uma pessoa, sei lá, comum poderia ser algo insignificante. E a magnitude com que ele coloca aí é incrível. É, é incrível mesmo. Isto é que é bonito, que eu acho que é bonito nos grandes escritores, não é? É. Na boa literatura. Não é uma história só, não é. Aquelas histórias que prendem, que a pessoa quer saber e descobrir logo e depois passa e é uma igual a muitas outras, não é? E, Esta. Diz, Lucilei. não, eu ia só dizer, não é por acaso que é um clássico, né? Tem uma razão de ser. Sim, 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 sim. E é Nobel ainda por cima, não é? E Sim. é muito bom, é muito bem escrito. Eu fico deslumbrada. Tem aqui situações. É daqueles livros que eu acho que se lesse, se eu fosse ler uma segunda vez, não irei tão cedo, porque tenho outras coisas para ler, isto realmente leva muito tempo. Mas se eu fosse ler uma segunda vez, eu iria encontrar coisas novas, com certeza. É interessante, né? Ele, por exemplo, quando você está, imerso, é como se você entrasse ali naquela sala, por exemplo, com todas as pessoas que estão ali, não é? A riqueza de detalhe dele lhe deixa muito imerso no cenário. Isso ajuda bastante a imaginar, né? Aquela situação. Eu imagino até como é, por exemplo, o refeitório deles, É, né? eu As também. mesas, né? A mesa dos russos, a mesa não sei de quem. É muito interessante. Sim, sim, tem muitas descrições, mas não é só a questão das descrições, porque há muitos outros que têm, mas é mesmo estas coisinhas, o detalhe, como diz a Lucilei, este detalhe dos ponteiros, do ponteiro. Ele consegue entrar nos assuntos sem deixar os assuntos se contaminarem pelos outros. Vamos supor, ele vai falar sobre o NAFTA, que é de uma visão de mundo, e o Settembrini. Então, ele mistura tudo, mas só que eles não se contaminam. Cada um tá na sua ali. E ele consegue, ele fala, ele até mistura, envolve todo mundo, mas só que cada um tá na sua ao mesmo tempo. É complexo isso. Como diria você, é um romance de formação, né? Então ele faz isso de um jeito, é muito marcante. Essa parte, quando ele entra o Settembrini e o Nafta, você vê ali que ele pega, vai pesado no assunto, mas os assuntos não ficam confusos, são bem claros, cada um está na sua ali, bem posicionado. Todos o NAFTA e o Settembrini são posicionados, bem posicionados, inclusive o Popcorn, né? Que ele vai ficar bem posicionado também. Então agora o nosso popcorn, vamos lá. Pronto, depois agora entra em cena o novo personagem, que não se chama Popcorn, Popcorn é o. Mas é Popcorn, você está falando brincadeira ou você procurou a tradução em Não, 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 não holandês? procurei, foi na brincadeira. Pipercorn, né? Pipercorn. Pipercorn. Meine, meine Pipercorn. Meine Pipercorn. Pronto, popcorn Na- é mais fácil. O senhor Pipoca.
Eu fiquei aqui assim, meu Deus, será que eu pulei essa parte? Mas tudo parece só pipoca mesmo, sabe? Doido. Então, chega, ficamos a saber que a Cláudia chegou e depois então contam aqui como é que ela chegou, não é? E ela chegou acompanhada de um senhor holandês de idade avançada e que era oriundo de Java, um plantador de café, portanto, este tal Piepercorn, Peter Piepercorn, e que terá apanhado uma doença tropical, dizem que febre Malária, tropical. Deve ser uma malária. dengue. De certo ele pegou Não, dengue. malária, 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 né? Malária. Dengue, Malária, né? malária. Na época não se falava em dengue, né? porque ele fez um tratamento com colchicina, aí já deve ser malária, porque podia ser a febre amarela ou a malária, mas é a malária que ele pegou. Coitado, né? Olha só, nada melhor que uma médica. Pois é. Já sabe o que é que ele tem. Eu não- Ajudou, Já né? é. Deu uma ajudada aqui na interpretação. A Cátia diagnosticou aqui a doença do senhor Peter, Pipoca. Peppercorn, Peppercorn, né? Pronto. Então, o senhor Peppercorn era uma figura, uma personalidade, não sei como é que você está aí nos vossos livros. Aqui diz, no meu diz em várias partes, uma personalidade. Once é Sim, uma exatamente personalidade. isso, uma personalidade. Uma personalidade. Portanto, era um homem com características muito diferentes, como veremos. Portanto, ele chegou ao mesmo, chegou com a Cláudia, são companheiros de viagem, e não Chegou diz. no trenó. Pegando o Eu trenó, fico pois imaginando foi. a cena. É, eu imagino a cena chegando de trenó. Chegando de trenó. E aqui não diz o que é que eles chamam ao outro. Pelo menos, pelo menos até onde eu li, que foi, eu só li a parte que nós tínhamos combinado de ler ao final do 21, e não diz o que é que eles são um ao outro. Mas eles têm muita intimidade um com o outro, não é? O senhor Peppercorn pega na mão da Cláudia, beija a mão da Cláudia, chama-lhe minha filha. Portanto, não sabemos se ele é o marido dela, se é um Ah, amante. você não leu E mais pra ela tem, frente? e Não. ela tem muita Ah, intimidade, assim, eu achei, porque ela consegue, com ah, aquelas, então, aquelas eu vou me frases segurar, então, dele. vou ficar quieta. É Ai, porque a eu li mais Mirella pra já frente. Não, sabe. eu acho assim que ela Já. consegue entender tudo que ele diz. Tudo que ele diz, ele não diz nada por completo, né? Ele não termina as frases e ela já sabe. Então, eu acho que tem muita intimidade aí. Então, o Peppercorn, é uma personalidade, é assim um homem de 60 e muitos anos. Eu fiz, com licença, eu fiz como um spoiler aí, foi? Foi não, né? Não, 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 Foi não. não, né? É assim mesmo, que tá aqui, né? Tá aqui escrito. Oh, meu Deus. Não, tá. Tá certo, Ele, tranquilo. Ele é um homem de 60 e muitos, não sabemos exatamente, mas mais de 60. Tem uma pera, assim, aquela. É pera também que se diz no Brasil, aquela barba aqui. Ah, bicha. é um cavanhaque, uma Minhaca. cavanhaque aqui, assim. Cavanhaque, nós dizemos pera. Ah, meu Deus, sai aprendendo. Já é, Cavanhaque. pois lá, aqui está essas coisas diferentes. E robusto, mais características dele. Bom, ele era uma figura, uma personalidade, porque ele é um homem que se faz notar, é um homem impactante. Ele tem uma presença forte e, além disso, ele fala alto. Quando ele fala, toda a gente se cala, fica a olhar para ele. Ele é muito rico também. Ele é muito rico, paga.
manda buscar vinho, comida. Ele é aquilo que nós chamamos um bom vivant, né? Aquele que gosta de viver à grande e à francesa, como dizemos aqui, com muita comida, muita bebida. E, e, e é o centro das atenções. Ele abre a boca e toda a gente fica preso no que ele vai dizer. E ele diz, só que ele não termina as coisas, ele no fundo não diz nada de jeito, ele chama a atenção, têm de ver isto e aquilo e não sei o quê, mas depois parece que não conclui o raciocínio ou fica suspenso. Ah, e o Hans está assim, está impactado com aquela presença, mas fica também assim surpreso e tenta com curiosidade. Eu acho que ele fica com curiosidade também. Ele fica impactado com aquela figura, com aquela personalidade e não sabe exatamente porquê, porque ele não é assim. Por exemplo, o Settembrini era eloquente, fazia aqueles discursos, mas concluía o raciocínio, apresentava, ele tinha lábia, mas concluía o raciocínio. O Peter Korn não, ele é eloquente, mas não termina, não é com o discurso, é a mesma figura dele, a imponência. Até o próprio Settembrini disse que ele era um doido, né? Um parvo, né? Disse para o Hans, né? E aí o Hans É que o o setembro ele ficou com ciúme. ficou com ciúme. Pois é, mas ele disse, Falou, ó, meu pupilo, ele vai pegar meu pupilo, que o Hans ficou encantado por e ele. o próprio Hans ficou encantado. Ele conseguiu até ficar do lado do Piper Korn, né? Peter Conseguiu. Korn. Para você ver como ele tinha um poder de persuasão, apesar de falar pouco. Falar É, nada e falar coisas assim que a gente não conseguia entender, não, inteligíveis, né? Como a gente diz. Não conseguia. é, Ele conquistava todo mundo. conquistava todo mundo. E há aqui uma parte, então, que eu até anotei. Bom, eu já chego lá. Este homem, ele vem com a Cláudia. Bom, toda a gente, claro, toda a gente fica surpreendido porque ele é realmente uma personalidade e o Hans, fica também bastante impactado com ele. E há Fica uma, com ciúme, né? No início. fica com ciúme no início. Super. Claro, fica Aham. muito, claro. Madame Blanchard. Inclusive, ele sonhou, ele tinha sonhado tanto com o regresso da Xoxá que depois é assim, é como se fosse um banho de água fria, porque a Madame Xoxá chega acompanhada de um homem, né? Chega com um homem. E ele até diz: ainda bem que eu não fui esperar à estação, também não iria, não sei quê. Mas E ela também não fala com ele, né? Assim, é quase que assim, nem existe ali. agora, e há uma parte que ele está com ela e depois começa a tratá-la por tu. Não sei se vocês deram conta dessa parte, que ela até se vira para ele e diz-lhe assim: que confianças são essas? Que tratamento é É, esse? Que, que tratamento é esse? Confiança. Ela pergunta a ele sobre o Joaquim, né? Ela Ela pergunta a ele pergunta exatamente, ela pergunta a ele sobre o Joaquim. E o seu primo não está. E ele responde tratando por tu. E ela foi Tratando, muito fria, né? Quando soube que ele tinha morrido, né? Quando o Joaquim foi fria, né? Ela foi assim: ah, morto, morto, morto. Ah, ele está morto, morto. Você pois achei ela é, fria, né? ele diz, sim, ele diz aqui, deixa eu ver onde está, está assim. E o seu primo, Monsieur, onde se encontra? Perguntou uma voz atrás dele por cima da cabeça. Era a voz que em tempos lhe dissera, com muito gosto, mas vê lá se não o partes. Uma voz dominadora, uma voz fatídica, que inquirira se não estava em erro por Joaquim. Deixou o jornal, não sei o quê, depois, onde é que está? Ele diz, morreu, cumpriu o serviço militar na planície e morreu. Isto foi o Hans que disse. Apercebeu-se que a morte era o primeiro assunto a ser tratado pelos dois.
Apercebeu-se também de que ela, por não dominar completamente a sua língua materna, escolhia uma forma demasiado superficial para expressar as condolências. Aqui diz que talvez por não dominar completamente a língua materna, escolhia uma forma demasiado superficial para expressar as condolências. E a voz voltou a surgir atrás dele, por cima da cabeça. Oh, meu Deus, que lástima! Mas morreu mesmo e foi enterrado. Quando? Há algum tempo. Tinha barba de guerreiro quando morreu, teve direito a 3 salvas de honra na hora do enterro. Muito merecidas, ele era muito corajoso. Muito mais corajoso do que outras pessoas, do que certas pessoas. Eu acho que isto aqui foi uma indireta para ele, não é? Do que certas pessoas, já era mais corajoso do que certas pessoas, porque ela acha que ele é cobarde, é um menino mimado que está ali, penso eu. Sim, era um homem corajoso. Depois ela diz: Vês que continuamos com pretensões a filósofo. Quem erra Mas, da mão? Euridice, será que não é porque ele nunca chegou de fato a falar com ela, né? Chegou! Ele Não, não, ele declarou-se. nunca chegou que ficava só na mente dele, né? Assim, Não, ele declarou-se. como que ele declarou? É, é um capítulo em francês, Se declarou no carnaval deles. no Carnaval, na Ah, Noite de tá, Walpurgis. tá, certo. Que ele ficou de joelho, não sei o que, é isso? Sim, 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 sim. sim. Agora que eu lembrei. Sim, ele tinha-se declarado. Agora, depois, setembrinho, não sei o quê, tu já Então, sabias, por que pois. que ela acha assim, que ele é covarde? Porque ele nunca saiu da montanha, ele está muitos anos lá. E aí ela acha aquilo um absurdo. Por que que ele não se arriscou que nem o primo? Então ela achou aquilo um E ele, absurdo. Por quê? ele não está tão doente assim. E eu penso que ela sabia isso, que ele não estava tão doente assim. Aliás, a doença ele era mais da cabeça dele. O médico deu-lhe alta, ele não quis a Acho que é alta. porque ele quer ficar lá. Lá é uma vida boa para ele, não trabalha. É, Não, e aí ele queria ficar esperando por ela. E ela meio que já sabia por causa do Dr. Behrens. Aí ela já meio que sabia disso, aí ela achou meio que um absurdo, que ela não Mas falou realmente para ele é muito ficar. E cômodo para ele ficar lá, né? foi muito assim, ela achou aquilo muito. Não achou legal esse comportamento. Dele ficar lá tanto tempo, e, tipo, não vai trabalhar, cuidar da sua vida. Ela meio que não gostou disso. sim, sim. Vejam, este romance, entre aspas, é na cabeça dele. Ele meteu na cabeça. Não é? Isto é uma coisa perfeitamente unilateral, utópica. A Cláudia nunca correspondeu em momento algum, nem Ela incentivou. pode ter sido educada com ele, aí ele confundiu isso, né? Pode ter sido educada e ele confundiu aí mexeu na cabeça dele, tá? Criou essa Pois, ilusão, né? aquela situação do lápis, dos desenhar os porquinhos lá na noite. O romance está na cabeça dele porque ele fez a comparação, lembrou, ativou a memória do outro menino lá na escola, por quem ele tinha sido apaixonado, que lhe tinha emprestado o lápis. Então ele construiu essa história na cabeça dele. A Cláudia nunca o incentivou a nada. Inclusive, aqui quando ele diz, ele fala com ela, trata-a por tu, como se tivessem muita confiança. Não têm, não têm. Eles falaram uma vez naquela noite, não é? Eles falaram uma vez. E era o hábito, né, aristocrático, não ter essa proximidade, não é? Não existia isso naquela época. Por isso que Não, é tão estranho para ela. e podia-se ter criado enquanto ela esteve lá, mas não se criou. Ele só Eu falou acho com que a ela. raiva dele é porque ele percebe que a Madame Clochard é mais próxima do Pipercorn, mais íntima do que dele, porque dele não é mesmo, né? Ela não Dele, não é mesmo? ela consegue até, essa Madame Clochard, como foi dito, ela consegue até decifrar o que esse homem, esse holandês, quer dizer.
Pois eu Tá? não sei, não sei Raiva disso. Ele tem raiva disso também. é. E então ela aqui diz-lhe, mas como se atreve a tratá-la por tu? E ele ignorou, ele continua, ele ignora. Ah, e diz: Nem imaginas como a testa dele estava fria. E ela, outra vez, acha que é a forma adequada de se dirigir a uma senhora que mal conhece. A forma adequada de se dirigir a uma senhora que mal conhece. Sim, só na cabeça dele mesmo. Só na cabeça dele é que eles eram um grande, é que era um grande amor ali. É que havia. Engraçado, né? Que isso aí é cultural, porque no Brasil uma pessoa dificilmente iria dizer isso, É né? assim, aqui se calhar também não, mas naquela altura sim. Naquela. Aqui, não sei se diríamos, não cairia bem, mas talvez a pessoa não dissesse nada. Mas naquela altura, se calhar diriam, pronto. Bom, então, vamos lá. Eles aqui, pois já mais à frente. Mais à frente é depois o capítulo Vantayá, que é aquela grande festa que o Peppercorn resolve fazer, promover. Todo O, mundo o- bebe até. todo mundo bebe. Primeiro começam com o jogo, é por isso que se chama o 21. O 21 é 21, deve ser um jogo de cartas, pronto, que se chamava 21, que eles todos conheciam e todos jogavam. Depois passam para outros jogos e, entretanto, o Mister Peppercorn, ou Keeper, já não sei dizer o nome dele, vai mandando vir, ele manda vir. Comida, reclama da comida porque aquilo era pouco, era só uns salgadinhos e não sei o quê, umas carnes frias. Ele, não, isto não é suficiente, manda vir comida quente. Manda, paga até o chefe, né? Paga É, tanto no en- chefe para fazer mais comida. paga, põe umas notas para o pessoal, calar o pessoal que fica lá a trabalhar até mais tarde. Dinheiro ali não falta. E então, e bebida, vinhos e licores e chás e cafés e whisky, e sei lá, e uma série de bebidas, licores para senhoras, depois mais vinho novamente. E ele já está completamente borracho, completamente embriagado, bêbado. E toda a gente também já estava, mas aquilo continua a festa até às tantas. Depois aqui já chega uma altura, por efeito da bebida, por efeito do ambiente, da farra, já está toda a gente, isto descamba quase num bacanal. É a senhora que está no colo do não sei quantos, é a outra que puxa a orelha ao não sei quê. E o diretor não estava, né? O diretor passou perto, né? Chegou, né? Uma hora lá, não foi? Não, 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 era mentira. era Era a mentira. Anã que colocou um boato. Era mentira, foi a Nan, né? Que era a funcionária do holandês, né? Do Vivercorp, para poder, se eles terminassem logo, né? Porque ela queria descansar. É, aham. É, mas aquilo, perdão, já passava da meia-noite, já passava da 1 da manhã. E eles não queriam, não arredavam pé, e o outro sempre a chamar mais coisas, lá o Peppercorn, até que há o boato, há alguém que diz que o médico está a ir para ali, e eles ficam muito assustados. Claro, depois descobrem que aquilo foi mentira, foi lá a enfermeira que era para despachar, despachar a coisa. Mas então, há aqui uma parte que ele diz: entretanto, este Peppercorn é uma figura, uma personalidade, aqui diz várias vezes, a personalidade ilustre, a personalidade não sei o quê. E há aqui uma parte que ele diz assim:
Meu amigo, eles começam a falar para lá, os dois, o Pipercor, o Hans, com muita cautela, muito habilidoso nas palavras, porque não quer que o outro se vire contra ele. Mas há uma parte que ele diz assim, o Pipercorn. Não, a vida, meu jovem. A vida, meu jovem, é uma mulher deitada, de seios opulentos e apertados, ventre alvo e generoso entre as ancas largas, braços delicados e coxas cheias, que, de olhos semiabertos, exige de nós, em tom de formidável e cínico desafio, o empenho mais fervoroso e a virilidade mais pujante que perante ela irão subsistir ou naufragar. Naufragar, meu jovem, compreendo o que isso poderá significar? A derrota do sentimento perante a vida, isso sim seria a imperfeição, para a qual não existe misericórdia, perdão ou dignidade possíveis, que terá de ser rejeitada com vigor implacável e todo o nosso desdém. Arrumada, meu jovem, e cuspida. Ultraje e ignomínia são palavras demasiado brandas para designar essa ruína e falência, essa vergonha medonha, o declínio, o desespero infernal, o fim do mundo. Isto é o Pipercorn a falar. Ou seja, ele era um perfeito hedonista, não é? Ele dizia que acima de tudo tinha que estar os sentimentos, as emoções, não os sentimentos e as emoções, é as sensações, a sensação de o bom viver e o bom comer, a sensação de, da comida, da bebida, do prazer. É um verdadeiro hedonista. E depois há aqui o fim do mundo, quando ele diz é o declínio, o desespero infernal, o fim do mundo. Este fim do mundo. Porque o antes depois reflete nessas palavras, fim do mundo, como as palavras lhe assentavam bem. Hans Castorp não se conseguia lembrar de as ter ouvido na boca de alguém, a não ser porventura durante a catequese, o que não acontecera por acaso, pensava ele, pois quem é que estaria à altura, de entre todas as pessoas que a conhecia, de proferir palavras tão ribombantes? Quem é que teria envergadura para tal coisa, colocando a questão em termos mais concretos? Meu Deus, é uma personalidade, isto mais à frente. Então, este fim do mundo. O Hans Castorp fica a pensar nisto. Eu não sei aqui se já não será um sinal para o desenrolar da história mais à frente, porque Mas sabemos isso que aí vem ele aí a não está guerra. fazendo. Mas aí não, ele não está fazendo nesse momento um paralelo entre esse fim do mundo e veja, ele era um cara que gostava dos prazeres da vida, não é isso? E O aí, se Pedro sim. ele não pode, por exemplo, se ele não tem mais a virilidade como homem, isso também representa um fim do mundo para o homem. Para Se ele, ele não para o tiver velhote. algo a mais na cabeça, a não ser, a não ser pensar em prazeres, Um né? prazer, sim. Porque se a vida dele se resumir a isso, quando de fato isso for uma realidade para ele, e a maioria dos homens vão chegar lá, é, é como se fosse o fim do mundo, entendeu? Sim, sim, eu entendo, sim, sim. Sim, pode ser, mas eu estou a dizer é o Hans ficar a pensar nisso. Agora, porque este fim do mundo, o Hans pensa sobre aquela frase, não é? O É, facto talvez seja já aqui uma introdução a um sinal que o autor nos dá, o narrador da nos dá. guerra, né? Sim, para nos preparar já para o fim do mundo guerra. De qualquer forma, este mundo que está aqui na Montanha Mágica é um mundo que tem os dias contados, tem um fim. Portanto, apesar
não existir tempo ali, mas vai haver um tempo, vai chegar a um fim. Mas pronto, depois ele diz aqui, eu acho muita graça quando o Hans diz assim: Meu Deus, é uma personalidade. Sentiu o jovem pela centésima vez. Dei de caras com uma personalidade, que por sinal é o companheiro de viagem de Cláudia. Portanto, ele tinha ciúmes, mas ao mesmo tempo uma certa admiração também. Começa-se a sentir uma certa admiração por esta personalidade. Bom, isto aqui, este 21, há ali uma fala entre ele e entre o Hans e a personalidade, porque o Hans não quer entrar em confronto, nem dizer alguma coisa que vá contra aquilo que ele apresentava, que ele defendia, que era o prazer acima de tudo. E no início, E Eurídice, essa abordagem, né, o prazer acima de tudo, ela está fadada ao fracasso, né? Se uma pessoa tem isso como mote de vida, não tenha dúvidas. Isso, porque o seu relógio biológico, apesar de não estar, não tá- o seu relógio biológico vai dizer, olha, meu amigo, tchau. já foi o Isso teu é tempo. bíblico. É, É, o que você está falando é bíblico. Em Eclesiastes, quando começa o Salomão falando, o melhor da vida é comer, beber, ele começa falando assim, da bebida, exatamente disso. Aí depois ele começa a falar o que sucede. Aí ele começa, é bem interessante esse capítulo do Eclesiastes, são 11 capítulos. Muito bom. Fala disso mesmo. olha, vamos, vamos aqui ler essa parte. E então, sim, é verdade, pois tem os dias contados, porque não vai durar muito, não é? E, e então aqui, depois ainda há uma parte que fala do sono. Eu não sei o que é que este escritor não fala durante este livro. Vai buscar tanta coisa. Aqui fala: o sono faz parte como é que o Senhor, meu jovem, as designou, das dádivas clássicas da vida, sendo a primeira de entre todas elas, a primordial, perdão, a suprema, senhoras e senhores. Contudo, atentei e recordei Getsemane, e levou consigo Pedro. Ele está a recordar, a ler. E levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Diz-lhes então: Ficai aqui e vigiai comigo. Lembram-se, meus amigos? Este é o capítulo bíblico também. Lembram-se, meus amigos, voltando para junto dos discípulos, encontrou-os a dormir e disse a Pedro: Nem sequer pudeste vigiar uma hora comigo. Penetrante, caros amigos, avassalador, comovente. Voltou depois e novamente os encontrou a dormir, pois os seus olhos estavam pesados. E disse-lhes: Dormi agora e descansei, já se aproxima a hora. Minhas senhoras e meus senhores, pungente, arrasador. Ou seja, ele começava o discurso muito bem, muito eloquente, mas depois não terminava o raciocínio dele. Às vezes eu acho que isso tudo é uma máscara, que essa máscara vai cair e ele está só observando. Falando isso, Não ele sei, observa os acontecimentos. Eu tenho essa impressão. não Porque não sei. pode uma pessoa começar uma frase e não termina, e começa outra frase e não termina, Mas né? toda Mas a às gente vezes achava. fica na cabeça. O Fica na quê? Sabe quando cabeça, a pessoa. Ele é muito Pois rápido é. no raciocínio. a minha É, Aí primeira ele não consegue falar. A fala não acompanha o raciocínio dele. Eu acho, pode né? Não ser, sei. mas a minha primeira impressão foi essa máscara aí vai cair, vai acontecer alguma coisa. Eu ainda vou ver isso lá na frente. Eu esperando ver. não sei, eu Ah, penso que ele é mesmo é, assim. Eu penso que ele é mesmo assim. vamos ver, pode ser que sim, pode ser que não, não sei. Mas você acha que ele seja supérfluo, é isso? Eu? É, Não, não, eu não é que ele seja supérfluo, ele é.
Eu acho muito inteligente. O peppercorn. É, Sim, eu acho. Se eu estiver usando essa máscara, ele é muito inteligente. eu não sei se ele está usando Eu acho máscara. que ele é sábio. Pois, eu Ele não, já é velho, assim, já consegue entender algumas coisas. eu acho que ele pronto, ele é uma pessoa que tem carisma. Tem carisma, e tem carisma assim, daquela forma. Ele não precisa de concluir as frases, ele não precisa. Ele consegue, se calhar, ele consegue cativar as pessoas, impactar daquela maneira, Sem apenas. muito Não esforço, né? Sem tem muito muito esforço. esforço. Sim, 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 sim. Ele já tem a Madame Clochard que o entende, né? Sim. Há aqui uma parte também que eu tinha anotado. Ah, nesta festa que ele promoveu, muito regada a vinho e com muita comida e com muito vinho, há aqui uma parte que ele diz assim, só para verem a personalidade dele, diz assim. Mostrava-se apaixonado por todas as mulheres à sua volta, sem preferências ou discriminação. Fez declarações de tal ordem à Anã que a desgraçada se desfez em sorrisos embaraçados, enrugando o seu rosto envelhecido e desproporcionado. Dirigiu galanteios de um calibre tal à senhora Storr que a mulher, ordinária como era, ainda se insinuou mais, levando a sua afetação ao cúmulo da perfeita loucura. A Clifford pediu um beijo sobre os seus enormes lábios rasgados, ao mesmo tempo que seduzia a desditosa senhora Magnus. Tudo isto sem prejuízo da atenção carinhosa que dedicava à sua companheira de viagem, cuja mão levava a miúde aos lábios para nela depor um beijo repleto de devoção galante. Ou seja, ele era assim, um gentleman, ao mesmo tempo, um homem que dava muita atenção às mulheres, mostrava-se apaixonado por todas as mulheres. E estas pessoas são realmente apaixonantes. Eu não sei se vocês já conheceram alguém assim, eu já conheci. E são realmente apaixonantes, são carismáticos e dão importância, em termos das mulheres, dão importância a todas as mulheres que estão ali à volta, e cada pessoa e que passa pelo elogio, pelo olhar, sente-se especial. É carismático ele. É, mas assim, por que que eu pensei assim? Por que que eu achei que ele é muito inteligente e tem alguma coisa aí que não fecha? Porque ele se faz de tolo, não é? Tem hora que ele se faz de tolo, um soberano tolo. Pelas bobagens, pelas frases que ele não termina. No final do capítulo, ele diz assim: ah, vocês dois podem se beijar, ele e a Madame Ah, Clochard. Aí o Hans diz assim: não, eu vou embora e tal. Aí ele diz: por que que você não quer beijar? Aí ele diz: como é que eu posso beijar uma sua companheira de viagem? Aí ele deixou o rapaz ir, deixou o Hans ir e ficou a observá-lo. E achou estranho, aquela, como ele diz, olhou por algum tempo com os olhos por sobre o ombro e o Malaio, que era o ajudante dele, né, o empregado dele, com a testa franzida e muito surpreso com tamanha insubordinação que a sua natureza de soberano não estava habituada a encontrar. Por isso que eu acho que ele tem um quê de inteligência que ele está querendo esconder. Não, não sei, eu posso estar viajando aí. Mas eu acho que eu ele. acho que ele é inteligente, sim. Eu Sim, também mas acho eu que... assim, que tem alguma coisa aí a mais, Ah, né? pois não sei. Talvez a gente Vamos possa se ver nos surpreender, não próximos. sei. Eu não sei, não continuei. Mas eu achei interessante ele observar isso aí. Porque ele podia dizer assim, não, pode ir embora, tudo bem, você não quer se beijar e tal, né? Ele não, ele ficou surpreso e ficou a observar o comportamento do Hans. E o Hans também foi muito ético, né? Como é que eu posso
beijar uma companheira de viagem, sua companheira de viagem. Achei ele muito ético também, muito polido. Sim. Mas ele é, não é? O nosso Anos Né? é Ele educado. é, não, ele é assim, mostrou cada vez mais que é polido, né? Mirela, o que é que tens aí a dizer? É que a Mirela já vai mais à frente. É, Ah, que se eu Mirella, vai terminando falar, já. eu vou prosseguir demais. Então é melhor. Aí é que eu não sei. Eu não sei a altura. Então é melhor não falar, né, gente? Senão eu vou acabar falando demais. Está bem, Mas está bem. assim, Mas, Mirella, tem alguma é muito. fundamentação que eu falei ou não? Diga logo que aí eu já esqueço. Tem Não, eu alguma acho que não. surpresa? Eu acho que não tem fundamentação. Não tem, né? Ele é uma pessoa assim que. em- Não, ele não, quando ele tá embriagado, parece que aí que ele fala as verdades, assim, a realidade, o que que tá. Ele consegue se expressar melhor até quando ele está embriagado. Quando ele está meio normal, até ele é encantador, mas quando ele está embriagado, ele é incrível, incrível. Mas assim, tem muita coisa interessante. Ele é uma pessoa Mas bem eu não teria interessante. Ele, paciência. como assim? Então, mas ele é assim, aquela pessoa assim, ele é como se fosse um homem muito lindo que chega e já tem aquela presença. Ele chegando, ele é encantador mesmo. Ele nem precisa falar, como diriam vocês. Ele só com a presença dele já encanta, porque não precisa. Ele é super carismático. E para que falar? Para que perder tempo falar? Eu acho que é lógico isso. Fala, não. Para que ele vai falar toda uma frase se ele consegue convencer com a presença? Eu Aí ele achei dá isso aquele bem efeito massa, inteligente, né? Aquele sinceramente. efeito massa nas É, pessoas, daquele né? efeito. Eu achei assim, eu achei coerente isso. Ele falar, para que eu vou falar? Se eu não preciso falar. Aí como assim? Aí tem a Madame Xoxá que entende ele, mas as outras pessoas também entendem ele. Sim, é. O Malaio Entendem entende, mais que umas Ana pessoas entende. cultas, que falam todas as palavras lindamente. É, é aquela. É É, interessante, ele é bem o que eu interessante mesmo. acho é, é interessante e o que eu acho também é que o Hans fica tentando arranjar explicação para o carisma dele, para o carisma do Ele fica intrigado. fica É, intrigado porque é o Hans que pensa, então, mas ele não disse, não conclui raciocínio, não diz nada de jeito. Porque é que ele tem porque é que ele tem esta influência, este impacto? Ele fica intrigado é, com... ele é que ele compara com os amigos, super cool. E o Pipicor, ele encanta muito mais que os outros. Ele não entendeu essa lógica. Se é que tem É, lógica isso. E Do aí que o ele ficou próprio Setembrino. intrigado. é, Até o Setembrino ficou com inveja, né, dele, né? Do carisma dele, Ficou. né? Aham, achou um absurdo, assim. Da Como assim esse devoção homem que o Hans, encantador? É, o Hans devotou a ele, né? A devoção do Hans ao Peppercorn, e o Setembrino ficou com ciúme. é. É interessante, é uma mas personalidade ele também, realmente. e na festa ele estimula as pessoas, que nem tem uma madame lá que estava gritando no jogo, grita, grita, ele falava assim para ela, pode gritar, ele queria que ela se soltasse. A pessoa vai ficar encantada, né? Seja quem É, você quer que você é, quem você seja que você é, na minha frente, que eu não me importo. Então, aquilo lá causou uma excitação ali na turma E eles que estavam gostando tanto da roda de jogo que teve uma lá que desmaiou, ficou lá deitada com o pano na É, cabeça, mas depois voltou, porque aí ele queria falou jogar. assim, aí ele falou assim, não, o problema dele é comida. comida que É comida, passa. tá É passando tudo é mal, traga comer, mais beber para ele. comida. É isso. Ele come, é. come, é só comer que passa, não é nada de doença. Mas olha, é assim, este este personagem fez-me lembrar uma pessoa que eu conheço. Eu conheço um homem que não é tão velho, mas é assim, ele chama as pessoas, é encantador, tem uma palavra sempre, um elogio para cada uma das mulheres que está ali, é bem disposto, mais comida, mais bebida, isto existe.
Isto existe. Isso existe, exatamente, existe mesmo. Existe, existe. Ah, Muito bom, ótimo. então, estão muito, muito bem. Estes personagens estão muito bem construídos, muito ricos, não é? Muito complexos, muito ricos, todos eles. Não, é Mas engraçado que tem uma parte que fala que, ai, o degradado Hans, quando ele olha assim para ele, para a grandeza, que ele se acha muito majestoso, ele, né? Aí fala, ah, e o degradado Hans, é que ele estava se sentindo assim, tão pequeno diante daquela grandeza daquele homem. Eu achei muito Mas não é, interessante. mas não é um pouco assim, mostrando a ostentação, apesar de que esse não era o nome da moda na época. Então, uma pessoa que ostenta, ela causa nos outros essa admiração. Claro que não é a todo mundo, né? Mas não, tanto é acho que que faz sucesso, por exemplo, é, hoje na mas, rede social, uma pessoa que ostenta, mas ela não, é aqui, admirada, mesmo que Não, não diga nada com nada. mas não é mas só, a não é, Acho que ostentação a presença é a dele presença, é é mais é, a muito é presença. forte, porque assim, presença. a ostentação é individual. Você pega, você se embeleza, sei lá o que lá, se aparece com o carro, é muito individual. Agora, ele não, ele compartilha a riqueza dele, ele chama as pessoas e parece que elas fazem parte daquilo, da A vida dele. É muito energia diferente. dele É, a ostentação, não é, é aquela ostentação que ele quer se aparecer. Ele traz as pessoas e compartilha tudo que ele tem de É, bom. Ele pega o melhor omelete, a melhor licor, a melhor bebida, e ele compartilha aquilo. Então aquilo compartilha é cativante. sim, a eu também. energia da presença. É mais a presença, eu também concordo, porque aqueles que fazem só ostentação, eles de certa forma escondem-se atrás do objeto que podem comprar e ostentar. Este não, este é mesmo a presença. Ele tem dinheiro e compra vinho e manda buscar vinho e comida, mas aquilo é como a Mirella diz, é para todos usufruírem, põe-o para para alimentar, de certa forma, para os manter ali em festa, para, para usufruírem da presença uns dos outros, da presença de estar, de usufruir, não é de mostrar, olha, eu tenho isto, não, não é nesse sentido. É mais a presença, sim. Enfim, é mesmo a personalidade. Nina, já vamos adiantadas, terminamos também o Vantayaan e agora o próximos são a continuação, acho que se chama sempre o nome dele, não é? Meine Uhum. Born é continuação e fim. No meu é Meine Peppercorn, episódios e depois o outro é fim. É fim, isso. E depois é o Grande Tédio. Isso. Tá desse jeito aqui também. Vai até onde? O Sério, Grande Tédio? Não sei, deixa ver as páginas. É que eu agora já tinha eu acho que dá. até ao Grande Tédio. São 60 É. páginas, né? Acho que vai dar. Dá 60 páginas. Quer dizer, eu acho que dá mais, né? 70 páginas. Porque o Grande Tédio termina em 734. É, quase 100 páginas. Não, 70 e poucas páginas. São três É, fica capítulos. bem tranquilo, fica Dá bem para ver. tranquilo. Até ao Grande Tédio? Sim, Dá? dá. Tá bom. Então pronto. Tranquilo. Até, até ao Grande Tédio. E depois eu ponho lá Isso. também. Vamos tirar uma foto? Vamos. Hum. Deixa eu ajeitar aqui. Um, dois, três. Eu vou tirar outra vez. Um, dois, três. Ok, obrigada. Agora eu ponho lá as duas, depois vocês escolhem.
Boa semana. Boa Beijinhos. Tchau, tchau. Boa semana. Obrigada. Obrigada. Boa Boa noite. semana, Boa Tânia. noite. Bom Tchau. descanso. Beijos, beijos. Tchau.